Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, episódio 35, A Modéstia, baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Lá estava o amado Mestre Jesus, com seus discípulos e a multidão, reunidos naquela manhã gloriosa, a meditar sobre os princípios que vigoram no reino dos céus. Após falar sobre o respeito que se devia dar aos inimigos e o amor aos agressores, o Mestre amado voltava agora as suas atenções para a nossa natureza ignorante, narcisista, vaidosa e egoísta. Por sermos vazios de sentimentos elevados e colecionadores de bugigangas emocionais, de atraso e de elementos causadores de sofrimento desnecessário, era preciso dar um basta ao ciclo vicioso de reencarnar tropeçando nos próprios pés. Para esta missão, ele pedagogicamente inicia um processo de ruptura com as atitudes de barganhar com um Deus vaidoso, feito à imagem e semelhança dos homens, que se agrada de ouvir muitas bajulações ou se alegra com o sangue derramado de animais inocentes em holocaustos elaborados. É claro que esta imagem de um Deus servo dos interesses dos homens em nada diferia da imagem cultuada nos tempos do cativeiro egípcio, quando o panteão de divindades como Amon-Ra, Ísis, Osíris e Horus eram honradas com flores, frutos, danças, festas, cortejos e imolação de animais. Durante o cativeiro na Babilônia de Nabucodonosor, cultuador de Marduk e Ishtar, não era diferente as bajulações e oferendas para que estes deuses abençoassem tanto a vida como a morte na travessia dos 9 portais. O cativeiro babilônico reforçou esta mística e mágica ideia do Deus quebra-galho e do toma lá dá cá. Deus seria fiel a quem lhe fosse fiel, pelo menos no que se referia a assuntos profanos, sucesso comercial e prosperidade familiar. Até em nossos dias de hoje é mais fácil querer comprar a atenção de Deus do que amá-lo e verdadeiramente servi-lo. A Torá ensinava que o propósito da vida era viver os ensinamentos da lei de Deus, cumprindo a missão de elevar-se espiritualmente durante a vida na matéria para o estado de santidade. Neste estado não há sofrimento nenhum e a vida material e a vida espiritual são faces da mesma moeda. Não há que sonhar por um paraíso após a morte e nem por temer uma zona purgatorial após o falecimento. O paraíso poderia ser vivenciado aqui e agora na própria alma. Assim como o seu oposto, o tormento espiritual, era confrontado e, numa espécie de autoanálise, a alma percebia se teria cumprido sua missão, se afastado dela ou se a teria deformado por completo. Contudo, embora isto estivesse claro, que o objetivo da Torá era o homem viver em obediência às leis de Deus e em respeito absoluto para com o semelhante e suas posses, os homens demonstravam profunda imaturidade e inconsistência
em respeito às leis de Deus, tornando-a apenas um aspecto exterior, desprezando sua revelação pelo profeta Moisés e pelos demais que o sucederam. Desviando-se do objetivo e do propósito de cumprir a missão de aprender a amar, compreender, trabalhar, perdoar, renunciar e servir aos homens para uma convivência saudável, proativa e cooperativa, os homens mergulharam em comparações, competições, batalhas, guerras, crimes. A palavra utilizada para o desvio dos objetivos de unir-se a Deus e ao próximo pelo amor é chamada de pecado. No judaísmo, é explicado através do Talmud que o homem é perdoado pelos pecados que cometeu contra Deus, mas não os cometidos contra o próximo. O homem, ao fazer um exame de consciência, deve perguntar-se: em que tipo de homem estou me tornando? Deus compreende a imaturidade daquele filho que o rejeita, o ofende, o abandona e contra ele blasfema, pois sabe que, através do gradual amadurecimento e dos renascimentos sucessivos, o homem voltará de novo para a casa do Pai. Porém, quando um homem se opõe, ofende, abandona ou fica indiferente a outro homem, comete um crime contra um igual, também filho de Deus. Cabe ao ofensor a dignidade de corrigir-se pedindo perdão e, ao ofendido, o perdão conceder. O pecado cometido contra o próximo, que é filho de Deus, cria um desequilíbrio na equação harmônica chamada felicidade, pois a maior alegria de um pai é a harmonia entre os filhos. Esta harmonia tem que ser reequilibrada. Qual seria a raiz do pecado? O apego exagerado e amor excessivo por si mesmo, o que chamamos de egoísmo, narcisismo e vanglória. O desejo de poder, reconhecimento, aplausos do mundo para preencher o vazio na alma, leva o homem a promover ações maléficas, semeando ventos para depois colher tempestades. Este vazio do homem só é preenchido pela sabedoria do amor, conquistado através de uma profunda transformação interior, uma reforma íntima. O pecador pode atuar das mais variadas formas, das mais cruéis até as mais aparentemente simples. Mas o perigo está exatamente nesta simplicidade. Uma garrafa de vidro, ao cair no chão e se fragmentar, fica fácil recolher-lhe os grandes cacos, porém são os pequenos que cortarão quem não estiver devidamente vigilante. Há homens que cometem transgressões por não acreditarem real e profundamente na existência de Deus e tampouco nas suas leis, acreditando-se imunes e livres para agir como bem entenderem, sem se importar com as nocivas consequências de seus atos. E há outros que acreditam que têm ligação tão forte com o Criador que, ainda que transgridam suas leis, estas transgressões não seriam capazes de rompê-la. A insensatez leva-os a esquecer que a transgressão se opõe à vida e apego ao mundo das ilusões transitórias da matéria. Leva-o a provocar tristeza e sofrimento em seus passos. Se estivesse em sintonia com o Eterno, jamais se desconectaria dele e encontraria facilmente a paz profunda e a felicidade. A Torá ensina que, para remediar os pecados, o pecador deveria oferecer um sacrifício ao Criador a fim de reatar o cordão umbilical. Este sacrifício pode ser ofertado das mais variadas formas, mas principalmente através de sacrificar parte de seu dinheiro em forma de caridade e esmolas, assim como também destinar seu tempo para estudar a Torá, rezar a Deus e ajudar ao próximo. O Cristo Jesus chama a atenção de seus ouvintes, judeus como ele, que mais sábio seria nunca cortar a comunhão com Deus
não entrando em estado de pecado, mas que aqueles que acreditarem na Torá e desejarem sacrificar-se como forma de expiação, dedicariam parte de seu dinheiro em caridade e esmolas, não deveriam criar mais embaraços e distanciamento de Deus. Para isso, era importante que os assuntos inacabados entre Deus e o pecador ficassem em sigilo apenas entre o coração do pecador e o coração de Deus. Deixar-se ser visto pelos homens no sacrifício de usar parte do dinheiro em esmolas e caridade é o cúmulo da falsidade, isto é, hipocrisia, que só agrava a transgressão ao invés de redimi-la. Porém, quando feito com sinceridade pelos seguidores da Torá em secreto, como recomenda o Cristo, transforma-se numa oportunidade de autoconhecimento, crescimento e redenção. Este processo é chamado de retorno à origem, retorno a Deus e submisso à sua vontade, ou techuvá. O arrependimento é um dos pilares da fé judaica, e como o Cristo afirmava que não veio destruir a Torá, ou lei de Deus, e sim cumpri-la, fica evidente que o ensinamento é voltado para o aspecto não formal e não exterior, e sim para o aspecto íntimo, interior e espiritual. Seu objetivo é elevar a dignidade do pecador, vítima da ignorância egoísta e narcisista, para que, através da experiência de perceber o erro, eleve-se usando o amadurecimento para conhecer-se melhor e prevenir novas quedas. Lastimar-se e deprimir-se por reconhecer-se pecador entram em contradição com o que a fonte da vida, que é Deus, representa. Que nossa mão esquerda não testemunhe, não se lembre, nem se vanglorie das atitudes sinceras que a solidária mão direita fizer ao doar esmolas a quem sensibilizou o coração que sintoniza com Deus.